né? Aquele que você falou que você ficou esquisito, mas, Eduardo, tem gente que não dá, tem coisa que não dá para melhorar muito, né, Eduardo? Mandei a foto para o Eduardo e falou, acho que fiquei meio esquisito aí na foto. É milagre assim, a gente não consegue fazer. Né? Mas brincadeiras à parte, Eduardo, teu pai, numa conversa rápida com ele hoje pela manhã, falou da saudade que tem de você. Mas o que me chamou a atenção, Eduardo, foi a mensagem que ele divulgou, né, no WhatsApp dele, dizendo que você está aí, ele com saudades do filho 03 dele, mas ele colocou assim, lutando pelo pai e pelo ideal de liberdade. Imagina o tamanho do orgulho que esse homem tem de você, diante da tua decisão, diante da tua luta. É o orgulho que nós temos de ti, você pode ter certeza disso. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Pitoli, obrigado, Borgo. A gente está aqui lutando por todo mundo, né? Eu entendo que o que o meu pai está sofrendo, na verdade, não é algo personalíssimo contra ele, mas sim porque ele representa todo o movimento, né? O objetivo do Alexandre de Moraes é acabar com esse movimento espontâneo que levou ele à presidência da República, porque a ideia do sistema não era colocar o Bolsonaro, era tirar o Lula, né? Tirar o Lula, botar alguém do chamado Beautiful People, né? Alguém limpinho ali, um social-democrata, só que acabou que isso tudo veio com alguns fatores que eles não imaginavam, né? A ascensão do Bolsonaro, e a ascensão do Bolsonaro só foi possível graças à internet, né? Então, quando você fala aí, Pitoli, das telinhas para transmitirem a manifestação que ocorrerá agora, dia 6 de abril, na Avenida Paulista, e vai ser grandiosa com certeza, isso daí não é um pormenor. Quem está fazendo essa revolução que a gente está vendo, quem está acabando com os planos dos corruptos, são as tias do Zap. São pessoas corajosas como vocês, que insistem em fazer transmissões, mesmo quando vocês olham para o lado, vocês veem um Paulo Figueiredo, né, saindo da Jovem Pan, um Rodrigo Constantino perdendo o passaporte, um Alan dos Santos, né, tendo que viver 3 anos longe da sua família, ou o pessoal da revista Oeste, né, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, com juízes falando, use a sua criatividade para censurá-los. Então, essa é a coragem que vai, no final, fazer com que nós saímos vitoriosos. É claro, né, no meio do caminho ocorrerão alguns sacrifícios. Se você olhar para a história, a Cortina de Ferro, Hungria, Polônia, ou mesmo a história de alguns países aqui da nossa região, nada disso vem sem sacrifício. É claro que a gente tenta evitar esse tipo de coisa, as injustiças, a gente tenta não dar munição aos nossos inimigos, mas a gente sabe que, em determinada medida, está todo mundo sofrendo. O brasileiro fica revoltado de olhar para um figurão da política que continua com seu mandato, e agora o pessoal querendo condenar Bolsonaro para, através da lei da ficha limpa, não permitir, de fato, que ele concorra nas próximas eleições. Porque quando o Tribunal Eleitoral faz um juízo dizendo que você está inelegível, isso no Brasil não é muito seguro, né? É meio precário. Você vê vários parlamentares que, por vezes, eles passam os 4 anos do mandato com a ação dentro do TSE rolando, né? Com a espada na cabeça dele de inelegibilidade, de não reconhecimento da eleição dele. Mas quando isso vem de um tribunal criminal, de um tribunal penal, é muito mais sólido, porque ele se embasa na lei da ficha limpa. Então, esse cenário nos coloca desafios, mas eu tenho absoluta certeza, Pitoli, a gente vai vencer. Porque sempre quem é movido por princípios, você não volta atrás. Quando a gente tem a certeza que a gente está indo para a rua, debaixo de ameaça, porque aqueles, desculpa o termo aqui, né? Aqueles baixo nível do PT que sobem à tribuna da Câmara e dizem, olha, vocês vão para a Avenida Paulista, vocês vão para Copacabana, preste atenção, vocês podem acabar presos, igual o pessoal do 8 de janeiro, pena de até 17 anos de cadeia. E eu sei que muita gente deixa de ir para a rua por causa disso, mas muitos outros, Pitoli, vão, né, e dão um tapa na cara dessas pessoas. Lindbergh Farias, o outro Correia lá, o pessoal que queria pegar meu passaporte. Porque quando eles tentam te intimidar e eles veem que a estratégia deles não está funcionando, eles botam a mão na cabeça e falam, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então isso daí eu acho que, para começar a nossa conversa de hoje aqui, sempre bom estar na Auriverde, eu acho que a gente começa bem falando desse assunto. Eduardo, conversando ainda com o teu pai, ele me mandou uma publicação do Trump e pediu para que eu tratasse desse assunto contigo. E traduzindo a publicação de Donald Trump, ela diz o seguinte: caça às bruxas contra Marine Le Pen é outro exemplo de esquerdistas europeus usando o lawfare para silenciar a liberdade de expressão e censurar o seu oponente político.
desta vez indo tão longe a ponto de colocar este oponente na prisão. É o mesmo manual que foi usado contra mim, disse Donald Trump, por um grupo de lunáticos e perdedores como Norm Eisen, Andrew Weissmann e Lisa Monaco. Eles passaram os últimos 9 anos pensando em nada mais e eles falharam, porque o povo dos Estados Unidos percebeu que eles eram apenas advogados e políticos corruptos. Eu não conheço Marine Le Pen, diz Donald Trump, mas aprecio o quanto ela trabalhou duro por tantos anos. Ela sofreu perdas, mas continuou e agora, pouco antes do que seria uma grande vitória, eles a pegam por uma acusação menor da qual ela provavelmente não sabia nada. Parece um erro de contabilidade para mim e tudo tão ruim para a França e para o grande povo francês. Não importa que lado eles estejam, libertem Marine Le Pen. Numa nítida demonstração de que sabe o que está acontecendo muito mundo afora na perseguição de quem é da direita, dos conservadores, né, Eduardo? Com certeza. O Trump ele tem total noção de que esse vírus ele foi gestado nos Estados Unidos e exportado para o exterior. A tradição norte-americana é de exportar liberdade e democracia. Só nos últimos 4 anos que foi diferente. Então, quando você ouve falar de um sujeito chamado Mike Pence, quando você ouve falar de USAID, NED, Atlantic Council, isso daí tudo são instituições que pegaram o dinheiro do pagador de impostos americanos e mandaram para cerca de uma centena de países. Então você tem Romênia, Colômbia, Brasil, Peru, vários outros que receberam dinheiro desses organismos americanos, supostamente para defender a democracia, mas na verdade estavam indo para as mãos de pessoas como Felipe Neto. Felipe Neto recebeu, segundo matéria da Revista Oeste, cerca de R$170 mil da Embaixada dos Estados Unidos. Sabe para quê? Para combater a desinformação. Então, todo mundo no final do dia acabou vendo que esse dinheiro era para ativismo político. Ia para agência de fact-checking, né? Ia para reforma do judiciário, ia para doutrinação de jornalistas. Então, muita gente estava na lista de pagamentos da USAID. É mais ou menos aquela lista do Odebrecht lá, só que com figurões do judiciário, do jornalismo, né? Alguns até políticos. E isso daí o Trump sabe. Então, quando o Trump se contrapõe a essa condenação da Marine Le Pen, que eu já vou explicar o que é, ele está, na verdade, corrigindo essa responsabilidade dos Estados Unidos. O Brasil também foi vítima disso. O TSE fez parceria com organizações que receberam dinheiro da USAID. É por isso que o presidente da CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que eu iria presidir, mas não consegui, né, porque não é seguro retornar ao Brasil, mas o atual presidente, o excelentíssimo deputado Felipe Barros, ele aprovou um requerimento para chamar o Mike Pence para o Brasil para falar desse tipo de coisa. Espero, né, que a gente consiga levar o Mike Pence pessoalmente, se não, com certeza, virtualmente, a gente vai conseguir um depoimento dele dentro do Congresso brasileiro. E o Trump ele tenta corrigir isso daí porque ele foi vítima. Então, quando eu estou aqui nos Estados Unidos falando para os americanos o que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com o pessoal do Rio de Janeiro, quando eu falo para eles das questões da Débora, né, do ministro da Justiça, Anderson Torres, do Daniel Silveira, eles conseguem compreender perfeitamente. E eles não querem que esse vírus chegue aqui. Então, eles têm uma oportunidade de ouro com o presidente Trump de lutar contra tudo isso. Finalizando, para quem viu o discurso do vice-presidente, o J.D. Vance, lá em Berlim, na Alemanha, coisa de um mês atrás, ele praticamente manda uma mensagem que não é só para os europeus, mas é para o mundo inteiro. Ele diz, ou vocês compartilham dos mesmos valores de liberdade que construiu a nossa sociedade e as nossas relações seculares, ou esqueçam a ajuda dos Estados Unidos. E a Marine Le Pen, o caso específico dela é por quê? É porque lá na Europa existe o Parlamento Europeu, que é o parlamento onde estão representados todos os países da União Europeia, que são mais de 20 países, e existem os parlamentos locais dos próprios países. Então tem o Congresso francês e tem o Parlamento Europeu. Qual é a acusação que pesa contra a Le Pen? Estavam falando para ela o seguinte, olha, tem assessores do Parlamento Europeu que estão trabalhando no país, estão trabalhando para o partido político no país de origem, lá na França. E com base nisso, veja só, eu não estou falando sequer de rachadinha, né, como foi o caso do Janones, eu não estou falando sequer de acusação de funcionário fantasma.
As pessoas trabalhavam, mas supostamente estavam num desvio de função. O problema é que é o seguinte: mais de 80% dos eurodeputados tem esse tipo de conduta. É difícil você delimitar quando é que o assessor está servindo ao seu parlamentar europeu lá em Bruxelas ou quando ele está tendo alguma atividade que esteja servindo ao seu partido. Porque no final das contas, é basicamente a mesma coisa. Então pegaram a Marine Le Pen para Cristo, porque certamente não conseguiram pegar ela em corrupção, devem ter feito uma devassa na vida dela, e pode ter certeza de mais uma coisa: você não vai ver ninguém de esquerda sendo sequer investigado por isso que a Marine Le Pen foi condenada. Ela foi condenada a, se não me engano, 4 ou 5 anos de cadeia, sendo parte disso reversível para prisão domiciliar com tornozeleira e ao pagamento de uma multa de mais de R$ 500 mil. Então, é uma pena desproporcional, num caso esdrúxulo, onde você percebe claramente que tentam colocar um freio político usando, né, mecanismos do judiciário. A estratégia é a mesma. O Trump falou muito acertadamente. É o mesmo manual, é o mesmo playbook. E é por isso que eu tenho esperança que a gente aqui nos Estados Unidos vai conseguir fazer, né, a nossa mensagem chegar mais longe e a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes para que ele pare com esse tipo de coisa injusto e repugnante que a gente tem chamado de lawfare. Lawfare é a tradução de guerra no judiciário. A gente fala em ativismo judicial, mas nos Estados Unidos eles usam um termo mais agressivo, né? É uma guerra judicial. E é contra isso daí que a gente está lutando, inclusive no nível global, né, Pitoli e Borgo? Sim. Agora, Eduardo, e o que significa essa audiência, esse processo na Flórida, tratando de Felipe Martins? Já tem data, é dia 9, quarta-feira que começa, né? E querem ouvir Felipe Martins. O que significa isso pra gente? Eu estou tentando traduzir para a audiência da Auriverde a importância desse momento, né? Desejando que a justiça, simplesmente a justiça seja feita, que já vai ser de grande valia para nós, diante de tudo que esse Felipe Martins sofreu. Mas o que significa isso pra gente, Eduardo? É só para fazer um resumão da história. O Felipe Martins, né, a gente vê ali uma inserção falsa da entrada dele nos Estados Unidos no final de 2022, e essa inserção nos registros migratórios da autoridade americana no final de 2022 foi o que justificou a prisão dele no Brasil. Veja só, o Felipe Martins é o primeiro caso, parece história de português. A gente fica brincando com o português fazendo piada, mas os portugueses é que tem que fazer piada com nós. Porque olha só, é a primeira vez que você vai ver um fugitivo, um cara que fugiu para os Estados Unidos, sendo preso no Brasil. Não é inacreditável? Né? E ainda tem matérias da revista Oeste dando conta de que o Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins sempre esteve no Brasil, mas ainda assim mandou prendê-lo. Então, o que está acontecendo agora? Né? Os advogados do Felipe Martins se movimentaram, pediram os registros migratórios dele, né? É direito da defesa. Então aqui, que é um país sério, que segue a lei, se fosse no Brasil com o Alexandre de Moraes, esqueça. Né? Ia dar no máximo um dia de imprensa e acabou, né? Porque ele é a lei, como diz o Henrique XIV. Né? Eu sou o Estado. Mas aqui, os advogados dele pediram os registros e eles receberam esses registros, mas não o acesso completo. Então, o que os advogados de Felipe Martins querem saber? Eles querem saber quem foi o agente de imigração, né? No Brasil, a Polícia Federal é que faz isso. Aqui é o CBP, né? O Customs and Border Patrol. Eles querem saber quem da imigração americana inseriu essa entrada falsa do Felipe Martins em território americano. Porque nada me tira da cabeça, Pitoli, que esse agente agiu em conluio criminoso com autoridades brasileiras. Não é possível que esse agente ele tenha acordado um belo dia e falou: sabe, tem um cara no Brasil chamado Felipe Martins, vou botar a entrada dele aqui sem querer aqui nos registros migratórios americanos. Isso daí vai justificar a prisão do cara por mais de 6 meses, começando 10 dias de solitária. Possível. Então, a defesa de Felipe Martins, dia 9 de abril, semana que vem, ela vai ter a primeira audiência na justiça, na cidade de Tampa, na Flórida, para tentar ter acesso ao nome desse burocrata. Normalmente, aqui nos Estados Unidos, quando um advogado de defesa pede esse acesso, ele tem acesso completo. Curiosamente, no caso do Felipe Martins, eles receberam acesso, mas bloqueando o nome do agente e bloqueando alguns outros dados. Então, eles acionaram a justiça contra o Estado americano, contra o CBP, para ter acesso a isso.
eu acho que tem muita chance de vitória. E se eles conseguirem, através desse mecanismo judicial, isso vai dar margem para uma outra ação criminal que será impetrada contra esse agente que prejudicou o Felipe Martins. Para saber dele por que ele fez isso, se ele agiu em conluio com outras autoridades. E aí eu deixo a imaginação de vocês que estão nos assistindo na Auri Verde, para vocês responderem nos comentários aí, dizendo: vocês acham que esse agente americano recebeu, de repente, uma soprada no ouvido de um Fábio Shor? Porque o Fábio Shor esteve nos Estados Unidos aqui durante esse período conturbado. O Fábio Shor é o delegado federal que cumpre todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Então, numa das oportunidades que ele vê aqui nos Estados Unidos, veja, Pitoli, agora eu vou falar no âmbito da suspeita, tá? Vou dar o benefício da dúvida aos nossos inimigos declarados, coisa que eles não fazem conosco. Mas para finalizar essa resposta, em determinado momento, né, o Fábio Shor veio aos Estados Unidos. Por quê? Porque a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, ela se deu utilizando, né, o que está registrado aqui no papel é com o passaporte antigo do Felipe Martins. E o nome dele estava escrito errado. Quando o Fábio Shor veio aos Estados Unidos, milagrosamente, essa aí é a suspeita, tá? Ele veio para cá dizendo que foi investigar passaporte de vacina do Bolsonaro. Não, Bolsonaro, o cartão de vacina dele lá para entrar nos Estados Unidos, vou lá nos Estados Unidos resolver isso. Com muito afinco, né, Fábio Shor? Excelente trabalhador da justiça que o senhor é. Então, quando ele veio para cá, foi quando ocorreu, suspeita-se, que foi quando ocorreu a edição e a atualização para os dados corretos do passaporte do Felipe Martins e do nome completo dele. Então, pode ser que tenha ocorrido esse conluio entre o delegado federal que representa as ações ilegais do Alexandre de Moraes e um agente migratório norte-americano. Só que isso aqui, Pitoli e Borgo, é algo sério. Isso aqui, você sai da esfera de sanção que a gente tem falado, né, sanção financeira, perda de visto americano e etc., para a esfera criminal. Quando você entra nessa esfera criminal, você vai responder a um processo. Se você for condenado nesse processo, ainda que esteja no Brasil, vai ser pedida a sua extradição. Como o Brasil não permite a extradição de brasileiros, o que vai ocorrer na prática? Se isso daí se verificar, as autoridades brasileiras condenadas ficam proibidas de sair do Brasil. Ou, se saírem, estarão sujeitas àquilo que a gente chama de difusão vermelha na Interpol, que é, em bom português, um mandado internacional de prisão preventiva. Então, como vocês já viram políticos que não podiam sair do país, etc., talvez isso vire a realidade de Fábio Shor, de Alexandre de Moraes, né, de outras pessoas, de juiz André Vieira, de juiz Marco Antônio. E por isso que você está vendo, inclusive, essa debandada de juízes do entorno de Moraes. Porque muitos deles, certamente, já estão pensando que podem sofrer esse tipo de sanção. Por isso que a gente tem que ficar na torcida para que isso avance rápido, né, Eduardo? Com certeza. É por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos. Vai ser o maior tiro no pé desses caras. Porque eles acharam que eu ia voltar para o Brasil para a vida tranquila de deputado, que eu nunca reclamei. Minha filha estudava no excelente colégio, eu morava numa casa sensacional, meu salário nunca atrasou, nunca tive estresse pensando, será que meu salário vai pingar, não vai pingar? É um baita salário. Mas isso daí, Pitoli, não está acima da nossa vontade de fazer justiça. Então, aqui nos Estados Unidos, estou 24 horas por dia focado nessa missão. Voltei ontem à noite de Washington, D.C., vamos ver se semana que vem retorno para a capital americana para mais uma rodada ali de conversa com autoridades. E a gente está aqui de maneira incansável, pode ter certeza. Eu sei disso. Eduardo, Borgo aqui. Pois não, Borgão? Olá, mais uma vez, bom dia, Eduardo. Prazer falar contigo e muito obrigado pelo que está fazendo pelo nosso país e pelas próximas gerações. Isso aí envolve os nossos filhos. Obrigado, Du. Eduardo, tem uma entrevista da doutora Eliane Calmon, que eu sempre trago aqui no programa, em 2021, 2023, aliás, enfim. Doutora Eliane Calmon, que foi corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça. Baiana, né? Da Bahia? Bahia. Ex-ministra do STJ, enfim, uma pessoa fantástica. Dispensa aqui maiores comentários devido à grandeza dela. E ela disse nesse programa, eu lembro que me marcou bastante, que no Supremo Tribunal Federal havia um engavetamento de alguns processos, né? E eles acabavam usando esses processos nos momentos adequados, né? E o Congresso ficava refém do Supremo. Isso aí foi a doutora Eliane que alertou. E hoje nós vimos que quando aparece o PSD, o Kassab, se posicionando pelo projeto da anistia, há o
Supremo, né, Alexandre de Moraes, ele avoca o processo do Kassab da primeira instância para ser julgado no Supremo. Agora começa a surgir a operação da Polícia Federal na cidade onde o pai do presidente da Câmara é prefeito. Quer dizer, até onde o Congresso terá liberdade, autonomia e coragem para enfrentar esse processo? É só a pressão popular mesmo ou já existe ali uma comoção entre os parlamentares nessa causa tão importante e humanitária que é a anistia? A pressão popular ela é essencial, Borgo. O teu diagnóstico está assim, absolutamente perfeito, né? Parabéns pela sua clareza e pela sua honestidade intelectual. Hugo Mota, em bom português, está sendo ameaçado. Ele vai negar isso publicamente, claro, né? E deve fazê-lo se for perguntado. Mas o que a gente viu foi que, antes do jantar dele com Alexandre de Moraes, a opinião dele era bem clara a favor da anistia, né? E ele segue a linha do Arthur Lira. Que linha que é essa? É de jogar para o plenário os temas polêmicos e deixa o plenário decidir. A gente não conseguiu barrar o PL da censura 2630? Ele ia colocar em plenário. A esquerda que queria aprovar, retirou, porque sabia que não tinha votos. Dentre vários outros assuntos. Então o que o Hugo Mota faria era simplesmente respeitar aquele compromisso que ele fez durante a campanha e respeitar a vontade popular através dos seus representantes eleitos. Só que depois do jantar com o Alexandre de Moraes, ele mudou drasticamente. Ele tem falado basicamente igual um esquerdista do PSOL, falando que é contra a anistia, democracia e aquelas questões todas que nós já estamos acostumados a ouvir da boca, né, de Lula e de outros puxadinhos ali do PT. Então eu acho que a pressão popular ela é um ingrediente fundamental. Sem pressão popular não existe impeachment, sem pressão popular não existe anistia. Só que a gente quer colocar mais um conteúdo nessa história. Se a gente conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, não será apenas o Alexandre de Moraes. Outras autoridades brasileiras vão ficar ali na antessala, à espera de uma avaliação das autoridades americanas para receberem também essas sanções. É muito comum aqui os Estados Unidos sancionarem não somente uma pessoa. Por exemplo, no caso do promotor do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, ele foi sancionado e depois foi sancionado na sequência também todos os investigadores da equipe dele que trabalharam para pedir a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E isso daí foi feito com que argumento? Com o argumento de que o Tribunal Penal Internacional estava invadindo a jurisdição norte-americana. E nem Estados Unidos e nem Israel são signatários do acordo internacional, da Convenção Internacional, que gerou o Tribunal Penal Internacional. E o que a gente fala no Brasil? Que esse mesmo argumento pode ser utilizado quando Alexandre de Moraes proíbe que empresas americanas, como a própria empresa do Donald Trump, a rede social, a Truth Social, e a Rumble, inclusive compartilham os mesmos supercomputadores para rodar os seus vídeos. Quando o Alexandre de Moraes impede essas empresas de virem ao Brasil, que fala o seguinte, pode vir no Brasil, mas tem que bloquear o Terça Livre, o Alan dos Santos, esse ou aquele, o Alexandre de Moraes ele está invadindo a competência norte-americana. E já tem ação nos Estados Unidos sobre isso também, né? Movida por advogados do Donald Trump. Olha a briga que o Alexandre de Moraes está comprando. Além do Elon Musk, né, da detenção do Jason Miller, tem essa briga aí contra o Trump. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território norte-americano, isso também é uma invasão de competência. Então, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E isso ocorre, é clássico. Todo ditador, antes de cair, ele cai por quê? Porque ele se acha todo poderoso, ele não enxerga limites, ele faz o que ele quiser. E o Alexandre de Moraes tem uma sede de vingança, uma sede de derrubar, né, esse movimento liderado pelo Jair Bolsonaro, que transcende a cognição dele, que vai além de um senso padrão, de um senso comum, para dizer, olha, eu sou juiz do Brasil, mas o meu poder vai até aqui. Ele não conhece isso, ele vai além e extrapola. E graças a Deus, assim é. Então, essa coleção de inimigos dele é o que certamente vai sujeitar ele a receber essas sanções. Quando Alexandre de Moraes recebe essa sanção, é um recado claro para o establishment de Brasília. E aí você vai dar o argumento, você vai dar a pressão, né, associado às pessoas na rua, porque se ninguém for para a rua, esqueça. Isso é uma pauta que vai durar 1, 2 dias de imprensa apenas. E a gente está vendo mais de ano as pessoas reclamando da anistia, então vai seguir adiante. Então, as pessoas na rua e essa força vindo de cima, você certamente vai ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que vai olhar para o STF e vai falar, ministros, todo respeito,
mas não dá para seguir no mesmo caminho do Alexandre de Moraes. Vamos colocar anistia e vamos acalmar os ânimos? Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto? Vamos voltar a ser juiz da Suprema Corte? Vamos voltar a ter uma harmonia entre os poderes? Então, isso tudo está nesse jogo aqui que a gente está jogando. Então, Borgo, finalizando e resumindo, primeiro passo, 1 milhão de pessoas na rua para justificar, né, que a Casa do Povo tem que votar essa matéria, botar pressão nesse caldeirão. E o segundo é agir, né, com todos os mecanismos possíveis, né, legais que estejam nas nossas mãos, para que a gente bote a pressão suficiente e paute essa anistia. A gente precisa virar essa página na história do Brasil. Edu, e essa parte nossa, essa missão nossa, até porque nós não podemos transferir tudo, óbvio, para os Estados Unidos, mas não deixa de ser uma ajuda importante internacional. Como eu disse aqui no passado, lá atrás, né, o diretor da CIA veio no Brasil e teve uma pressão em relação aos resultados de USAID, que nós sabemos dessa interferência. A história do presidente Bolsonaro, ela se equipara, se assemelha em grande parte com... Que, aliás, está nos assistindo no avião, viu, Eduardo? Teu pai está nos assistindo agora, estou sabendo. Abraço aí, papai! Tá nos assistindo agora, Eduardo. Pois não. Abraço, presidente. A história do presidente Bolsonaro tem uma semelhança muito grande com a do Trump, a área conservadora, quase foi assassinado aqui, o Trump também, perseguição, essa história de golpe, enfim. Por outro lado... Deixa eu abrir um parênteses. Claro, claro. Uma vez eu estava jantando com o Trump no Mar-a-Lago, antes da eleição dele. Foi o jantar que eu fui com o Mário Frias. E aí na mesa, assim, tinham 2 casais de quebrado, né? O mais quebrado tinha doado 40 milhões de dólares para a campanha do Trump. Tava eu e Mário Frias, né? E o presidente Trump, quando ele foi me apresentar, ele falou, né, para aquelas pessoas que estavam ali com ele, olha, esse aqui é o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, etc. E, pô, legal, não sabia não, e tal. Aí ele foi e começou a contar com detalhes a história da facada do meu pai. Aí ele falou, vocês sabiam que o pai dele foi esfaqueado e quase morreu? Sobreviveu por um milagre. E depois, pouco tempo depois, ele tomou aquele tiro de raspão na orelha, né? Que seria no cérebro, só foi na orelha porque ele virou a cabeça. Eu ainda vou ter essa resenha aí com o Trump pra gente, né, trocar essas experiências e falar, ó, tá vendo como é que a providência divina realmente não dorme? Desculpa te interromper, Borgo. Não, é nesse sentido mesmo, Eduardo, porque o presidente Bolsonaro não morreu por um milagre, né? Quase que pega ali órgãos vitais e não estaria aqui. O presidente Trump também por um sopro divino, que ele vira a cabeça, que senão aquela cápsula, aquela munição, pegava no cérebro dele. Eu entendo como uma providência divina. E nesse caso, você tem uma aproximação, uma amizade grande com o filho do Trump, e o próprio Trump já externou o carinho que tem com você e com o presidente. Por essa aproximação que você tem, você sente que sensibiliza o presidente Trump a algo a mais, assim, além dos interesses internacionais, por ele se sensibilizar pelo que aconteceu com o presidente, o que está acontecendo com o nosso país, Eduardo? Sem sombra de dúvida, Borgo. Não somente esses fatos, essas curiosidades, essas competências, né, que quem tem fé acredita, né, na providência divina, mas também o fato dele ter sofrido essa lawfare nos Estados Unidos. O Trump, ele ia ser, se o Trump não fosse reeleito, gente, ele ia ser condenado a algumas centenas de anos de cadeia. Porque eram dezenas, se não centenas de processos. E todos os processos eram sempre daquele jeito, né? É a primeira vez na história que alguém nos Estados Unidos está sendo condenado assim. É a primeira vez na história que um tribunal está mudando o seu entendimento tradicional de décadas para, né, agora adequar uma condenação contra Donald Trump. É a mesma coisa com o Jair Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo. O PGR passou mais de 8 meses fazendo uma força-tarefa, trabalhando inclusive nas férias, para preparar o processo do 8 de janeiro, etc., né, de golpe de Estado, golpe da Disney aí, para tentar condenar o Bolsonaro antes de 2026. Tá? Os advogados do Bolsonaro, né, Dr. Vilardi, Dr. Paulo Bueno, né, Kuntz, entre outros, pediram uma dilação de prazo, porque eles só tiveram 15 dias para fazer a defesa do Bolsonaro. Eles falaram, Alexandre de Moraes, relator do processo, Vossa Excelência, né, iluminado, sensacional, grande escritor, grande constitucionalista, sensacional. Você pode me dar o mesmo direito de um traficante de drogas e, ao invés de 15 dias, estender um pouquinho esse prazo? O Alexandre de Moraes negou esse pedido corriqueiro. Então, toda essa lawfare contra o Bolsonaro, todo esse ativismo judicial, o Trump entende muito bem. Você não precisa brifar ele sobre isso, não. Você só fala o seguinte,
Trump. Ou quando eu dou entrevista aqui nos canais de comunicação dos Estados Unidos, eu falo o seguinte: sabem o Trump? No Brasil tem o Trump dos tropos, que é o Jair Bolsonaro. Sabe a lawfare que o Trump enfrentou? No Brasil, o Bolsonaro enfrenta. Sabe o tiro na cabeça que tentaram dar nele? Então, no Brasil, o Jair Bolsonaro tomou uma facada. Então, é muito fácil de você fazer essas análises. E isso daí comove. O Trump, ele é pragmático em determinada medida, mas ele é aberto às relações pessoais. Você quer conquistar o Trump, sabe o que você faz? Joga golfe com ele. Faz igual ao também assassinado, né, o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, e joga golfe com ele. O golfe com o Trump é onde você resolve todos os problemas e todas as demandas que você tiver. Porque você tem a relação pessoal. Quando você marca uma audiência com o presidente da República, você vai ter 15, 20, 30, talvez 1 hora com o presidente que seja numa reunião. Quando você joga com ele golfe, você consegue transmitir para ele, né, não só os assuntos da política, mas todos os demais assuntos. O que gera uma sinergia entre as pessoas. Eu tenho certeza, né? Não conheço a vida pessoal de vocês, mas se o Borgo se dá bem aí com o Pittoli, vocês devem, em algum momento, almoçar juntos. E aí o Pittoli fica aberto às sugestões de pauta do Borgo e vice-versa, né? Trocam opiniões. Assim também é com a vida do Trump. Vocês vejam, né, finalizando, quando o Bolsonaro conseguiu resolver a questão do aço, porque o Trump, no primeiro mandato dele, estava taxando o aço do mundo inteiro, como é que o Bolsonaro fez? Ele conseguiu conversar e dialogar com o Trump. Ele conseguiu isso porque o Trump abria as portas. É um democrata, é um estadista. E tinha essa relação pessoal toda. De fato, eu conheço, né? Já estive algumas vezes, não só com o Trump Jr., mas com outras pessoas da família dele. Eu estava essa semana, ontem eu estava na Casa Branca. Teve lá a sessão para o dia da liberação, né? Onde o Trump assinou todos os decretos, as ordens executivas com relação às tarifas para os outros países. Então foi um grande evento na Casa Branca. Quando eu estava saindo da minha reunião, eu fiquei na porta esperando um outro amigo que estava saindo lá de dentro ainda, que foi ao banheiro. Nesse meio tempo, começou a chegar um monte de autoridade. A Tulsi Gabbard, Sebastian Gorka, dentre outros. Tinha o Tom Holmes, que é o cara das fronteiras, né? Que está, segundo a Ana Paula Henkel, né? Está na mesa dele a questão do Felipe Martins também. E aí, ia passando, ia parando, ia conversando. E aí, como é que tá? Beleza? E aí, tal. Isso tudo é o quê? São as relações pessoais que a gente construiu. Um eu encontrei no CPEC do México, o outro eu dei uma entrevista quando era jornalista e hoje está no contra-terrorismo do Trump. E isso tudo é que vai fazendo abrir as portas. Com todo respeito, mas se um deputado brasileiro manda um ofício para uma dessas autoridades, essa autoridade vai olhar e vai falar: olha, tem um deputado brasileiro, um senador que quer encontrar comigo. Tá, beleza. Quando nós mandamos para ele, ele vai pensar: poxa, o Eduardo, aquele cara gente boa, que conversou comigo sobre surf, lá no CPEC do México. Aquele cara que, poxa, tem uma história sensacional, quando a gente se entrevistou, a gente almoçou, foi dessa maneira. Então essas relações pessoais é que vão abrindo as portas aqui nos Estados Unidos. E eu posso falar, a modéstia à parte, que no Congresso brasileiro eu sou o parlamentar que mais consegue ter essas entradas aqui. Outros também conseguem, tá? Não sou só eu, não. Tem gente que construiu relação com congressistas americanos. Mas isso daí é que me dá esperança, e isso daí é que me coloca numa posição onde eu tenho muito mais poder de ação aqui nos Estados Unidos para fazer chegar a nossa mensagem e para ter essa ajuda dos norte-americanos para resgatar as liberdades e a democracia no mundo. Eduardo, tem um tema tabu que a gente não pode sequer falar do ano de 2022 e resultado das eleições. Mas eu posso olhar para 2026. Eu posso olhar para frente. E tenho cobrado do Tribunal Superior Eleitoral o aprimoramento do processo. E aí a gente percebe que vontade não tem. E aí a Auriverde fez aqui, a pedido do teu pai, a gente fez a análise do inquérito 1361 de 2018, das páginas 8, 18 e 19, inquérito que naquele momento havia sido vazado pelo Poder 360, e a gente fez a análise do que aconteceu, do que contém, né, do que trata esse inquérito. Mostrando o seguinte: nós precisamos aprimorar. Não estou discutindo o resultado, já que eu não posso, né, mesmo porque esse assunto aqui no YouTube, eu entro no shadow ban, despenca meu faturamento, eu vou um limbo insuportável, mas a gente segue falando do assunto aqui, porque entendo que é prioritário. Existe a possibilidade, né, na tua leitura,
dos Estados Unidos, a exemplo do que fez Biden com Nicolás Maduro e o processo eleitoral na Venezuela, existe a possibilidade de, a partir de Trump, a exigência do voto impresso e a contagem pública dos votos no processo eleitoral brasileiro, Eduardo? Com certeza. Essa mensagem a gente leva aqui nos Estados Unidos também. É claro, os Estados Unidos ele não vai ficar intervindo nos outros países, mas, né, o Trump ele representa a vontade do poder executivo norte-americano. E ele pode perfeitamente dizer que só reconhecerá eleições, os Estados Unidos só reconhecerão eleições onde houver uma possibilidade de ser feita uma auditoria, onde houver uma possibilidade de ter uma recontagem dos votos. Tem um vídeo do Trump de umas 2 semanas atrás, inclusive a grande imprensa fez muita fake news com base nesse vídeo, dizendo que o Trump estava elogiando o sistema eleitoral brasileiro, e até o Alexandre de Moraes fala isso, e na verdade a história não foi essa. O Trump ele citou o Brasil como exemplo positivo, porque no Brasil você tem que mostrar uma cédula de identidade com foto quando você vai votar. Calma aí, Eduardo. Nos Estados Unidos o pessoal vota sem identidade? Sim. Em vários estados, como por exemplo na Geórgia, antigamente você votava sem sequer mostrar uma identidade. Porque aqui nos Estados Unidos é tão forte, né, a presunção de boa-fé, a presunção de que você não vai passar a perna nos outros, de que você não vai mentir, e também é tão forte a pena para quem mente. No Brasil não, no Brasil quem mente é até autodefesa nos tribunais, aqui nos Estados Unidos é coisa séria, é crime de perjúrio. É tão forte esse pensamento americano, conectado com a questão da liberdade, que em alguns estados não era necessário você mostrar a identidade. Então o Trump ele estava elogiando os países onde você tem que mostrar a identidade para votar e o sistema biométrico, né, que você coloca a sua digital ali antes de votar, para que não tenha a possibilidade sequer de você falsificar a sua identidade. Então esse é o aspecto positivo. E nós nunca reclamamos disso. A nossa reclamação é sobre a caixa preta, que é a urna eletrônica. Então, nesse mesmo vídeo em que aparece, né, o Trump numa coletiva de imprensa fazendo elogios e criticando outros sistemas eleitorais internacionais, ele fala o seguinte, que ele, Donald Trump, está advogando para que as eleições sejam feitas todas num dia só, que seja necessário mostrar uma identidade com foto para ir votar, e o terceiro ponto que ele falou, que a grande imprensa esqueceu de mencionar, é o voto no papel. E ele fala, inclusive, que existe muita tecnologia no papel. Papel moeda que se usa para pagar as coisas aí, o nosso real. Ele tem aquela fibrazinha no meio dele, ele tem marca d'água, ele tem micro desenhos, né, no meio do papel que só impressoras de alta tecnologia conseguem fazer. Então você pode fazer uma eleição segura com base no papel. E ele cita ainda alguns outros países, eu aqui, Eduardo, posso falar de Argentina, acho que mesmo na França, onde o voto no papel gera resultado eleitoral no mesmo dia de votação. Então nós estamos alinhados com o Trump. Quem não está alinhado é o TSE. O TSE, que Deus queira, né? Eu rezo muito pela vida do Cássio Nunes, que no segundo semestre será o presidente do TSE e vai ter poder para fazer muita coisa, para aperfeiçoar o nosso processo. E uma vez aperfeiçoado, ninguém vai ter dúvida do resultado eleitoral. E isso vai prevenir eventos como o 8 de janeiro, que é um evento que tem como base a revolta das pessoas com base, né, na obscuridade que foi o processo eleitoral de 2022 e com base no ativismo judicial do processo de 2022, onde eu não pude sequer relacionar o Nicolás Maduro ao Lula, onde eu não podia falar que o Lula era a favor do aborto, e hoje a gente vê os seus ministros colocando adiante políticas pró-aborto, dentre outras causas. Então a gente vai ter um processo eleitoral muito melhor, creio eu. Estou confiante de que o ministro Cássio Nunes, que terá como vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF que estará no TSE é o ministro Dias Toffoli, que eu não tiro como uma pessoa, não diagnostico como uma pessoa ideológica. É claro, vão ter várias decisões que a gente vai discordar, isso é natural da democracia. Mas eu não vejo Dias Toffoli como sendo aquele ministro marxista, esquerdista, raiz, vamos assim dizer. Então, vai ser uma composição do TSE muito mais equilibrada. Então, como Alexandre de Moraes fez decretos dentro do TSE e resoluções, dando poder para ele derrubar qualquer coisa da internet, sem a necessidade de opinião do
Eu acho que o presidente do TSE, se for uma pessoa equilibrada, honestamente intelectual, ele pode usar esses mesmos poderes para fazer o bem, para trazer mais transparência. Porque só o Brasil tem o processo eleitoral que nós temos. Até a Venezuela tem o voto impresso. E aí, olha como é que é importante você ter, né, a comunidade internacional integrada, né, em comunicação. Como é que não é um pormenor o que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Foi graças à pressão do governo Biden, de esquerda, que o Nicolás Maduro fez eleição. O Nicolás Maduro não precisa de eleição. Vocês acham que ele precisa de eleição? O Nicolás Maduro não precisa de eleição. Ele governa um narco-estado, onde você tem Hezbollah, Farc, ELN, cubano, russo, interesse chinês, Wagner, grupo mercenário da Rússia, Vespas Negras de Cuba. Ele não precisa de eleição. Mas ele fez eleição por quê? Porque o Biden, que era muito ideológico, deixou de comprar petróleo do Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e voltou a comprar petróleo da Venezuela, que estava suspenso desde 2019. O Trump havia suspendido a compra de petróleo venezuelano desde 2019. Quando o Biden volta a comprar petróleo da Venezuela, ia ser um tema muito sensível na campanha americana. Você fala o seguinte: poxa, Biden, na nossa região você está comprando petróleo de um ditador? Então, para evitar essa crítica e para posar como grande democrata, o que o Biden falou? Os mesmos caras que ele mandou para o Brasil, a mesma pressão, na verdade, que o Biden fez no Brasil, mandando o diretor da CIA, mandando o Jake Sullivan, mandando Victoria Nuland, dentre outros, para o Brasil, para falar com o general Mourão, Jair Bolsonaro, chefes de forças armadas, generais, né? Basicamente, em bom português, para mandar o recado de que sancionaria o Brasil caso contestasse as ordens de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Biden utilizou o mesmo expediente para pressionar a Venezuela. E aí a Venezuela fez as eleições com o voto impresso. E graças ao voto impresso, a Maria Corina Machado conseguiu fazer uma auditoria paralela e demonstrar por A mais B, com provas físicas, de que ela e o Edmundo Gonzalez tinham ganho a eleição na Venezuela com mais de 60%. Na verdade, gente, foi com mais de 80%, tá? Mas aquela contagem paralela serviu para dar esse argumento a ela. O Maduro, pressionado, fez o quê? Teve que apelar. Foi para dentro do TSE dele, que lá na Venezuela é Conselho Nacional Eleitoral, é o CNE, não é TSE, mas é a mesma coisa. E saiu da porta a presidente, juíza presidente do CNE, dizendo: olha, Maduro ganhou com 51% dos votos. Lembra alguma coisa, vocês, assim? Vocês conseguem imaginar qual outro país do mundo onde possa ter ocorrido algo semelhante? Vou deixar a conclusão para vocês. Eduardo. Esse sistema é o da Venezuela melhor do que o brasileiro. Deus queira, Trump receba a mensagem e só reconheçam eleições onde exista o voto impresso, a contagem pública dos votos e uma possibilidade de auditoria. Porque democracia não é só você ir no dia da eleição, indicar um número na urna e voltar para casa. Eduardo, nesse sentido, algumas autoridades na Venezuela foram aplicadas sanções pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos, pela OFEC, né? Pela Lei Magnitsky. E você estando aí, conversando, tendo essas reuniões, você